E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo então a mais uma aula. O meu nome é Danilo e na aula de hoje eu vou tirar uma dúvida que eu recebo com muita recorrência. Muitos alunos meus que trabalham com .NET, Full Framework ou .NET Core, utilizando o Entity Framework, acontece o mesmo problema em comum. Eles começam a criar um sistema, às vezes até utilizam o scaffold para acelerar o processo, mas quando chega no momento onde eles precisam fazer uma query customizada ou trazer dados customizados em suas views, aí trava. E aí sempre tem esse mesmo problema de Danilo, como é que eu posso fazer uma query com inner join, usando relacionamentos entre tabelas, ou usando uma query que não é a query padrão que o Entity Framework vai fazer, utilizando uma procedure, por exemplo. Então o objetivo da aula de hoje é mostrar para vocês como que vocês podem fazer essa parte customizada, trazendo algo fora da caixa, Algo que o .NET e o Entity Framework não vai trazer para você por padrão. Então fica ligado aí, bora começar a aula. Produtos do Torne-se um Programador. Uma linha inteira para você demonstrar sua paixão pela programação. Acesse www.torneseumprogramador.com.br. Muito bem, gente. Então, por exemplo de hoje, eu trouxe alguns modelos aqui para vocês. Eu trouxe o modelo de pedido, trouxe aqui um outro modelo de cliente, trouxe também um outro modelo aqui de produtos. Boa. Produto nesse caso, Estou falando aqui só de modelo. E um outro aqui de pedido, produto. Como vocês podem ver, todas essas tabelas aqui elas são relacionadas. Para um cliente fazer um pedido, ele tem a ligação diretamente com o pedido. Para um pedido colocar os seus itens, ou seja, os produtos no seu carrinho e fechar a sua compra, ele precisa fazer um relacionamento com produtos. Então, produtos pode ter vários pedidos e pedidos pode ter vários produtos. E aí, Danilo, como é que eu posso fazer para que eu possa, por exemplo, tirar uma query disso tudo utilizando o framework Entity Framework? O objetivo é como que vocês vão usar o Entity Framework para também fazer um SQL com força bruta. Ou seja, como que eu posso usar um select from a minha tabela, retornando um dado totalmente customizado, para que esse dado customizado eu possa mostrar na minha view? Então esse é o objetivo de hoje. Eu vou mostrar para vocês de várias formas como que vocês podem utilizar o Entity Framework para cumprir esse objetivo. Muitas vezes no seu trabalho as coisas não vão vir da mesma forma como você usa quando você faz um scaffold ou quando você faz um generator. Às vezes você precisa mostrar um relatório que tem campos que junta uma tabela com outra tabela com outra tabela. E aí que vem o problema. Como é que eu faço o inner join? Porque lá no SQL eu sei fazer o inner join, mas como que eu mostro isso na minha view? Então, gente, eu vou mostrar para vocês como que vocês podem fazer esse SQL com força bruta, fazer o SQL utilizando o inner join do próprio Entity Framework, fazer esse SQL utilizando o include para que ele possa carregar por demanda também os objetos encadeados. E assim você vai tirar essa dúvida que você sempre trava no momento que você está construindo a sua aplicação. Então agora a gente vai lá para o computador para que eu possa mostrar para vocês no detalhe como que a gente fez essa parte aqui e assim você tirar a sua dúvida e conseguir tocar o seu projeto. E eu vejo vocês então lá no computador. 99run.com. Provas oficiais onde e quando quiser. Muito bem, pessoal, de volta agora no computador, como sempre, os recados que eu sempre deixo para vocês. Se vocês quiserem fazer parte da minha comunidade, saiba que apenas por R$ 24,99 vocês podem fazer parte, então, da comunidade onde eu dou treinamento ao vivo toda semana com o pessoal. A partir de R$ 24,99 você tem acesso a todas as gravações de todas as mentorias que eu já fiz, inclusive os desafios 21 dias. Se vocês quiserem saber quais são essas mentorias, aqui tem todas essas mentorias, tá bom? Outra coisa importante, gente,
Agora, nessa próxima quinta, eu estou conduzindo o pessoal na construção de um software, de um aplicativo, e eu vou usar o próprio .NET para construir essa aplicação com Entity Framework e tudo mais. Então vocês vão poder também ver no detalhe como que eu construí essa aplicação aqui de hoje, ok? Beleza. Então voltando para nossa aula, eu trouxe esta aplicaçãozinha aqui, gente, ó. E essa aplicação, o que que a gente tem aqui, ó? A gente tem um controller home. Nesse controller home a gente renderiza a nossa view principal, tá? Aqui não tem nada demais. A gente tem aqui um controller de pedidos, ok? Pedido produto, né? Que faz o cadastro de pedido produto. Tem um controller aqui de pedidos, onde a gente traz o vínculo de pedidos, e é nesse daqui que a gente vai focar bastante, ok? Tem um aqui de produtos, onde a gente faz os cadastros dos produtos, tá bom? Para construir essa aplicação, eu fiz toda a minha parte de modelos, tá? Então aqui, ó, eu construí ele baseado no conceito do Domain Driven Design, ok? Então eu criei aqui as minhas entidades, e nessas entidades eu defini todas as propriedades que eu precisava para fazer esse sistema funcionar, ok? Conforme eu já falei, se vocês quiserem ver mais no detalhe, na próxima quinta-feira dentro da comunidade, a gente vai construir algo parecido aqui, tá bom? Então eu criei cada parte nesse sistema aqui. Lembrando que o foco aqui não é explicar para vocês a construir isso do zero. O foco é usar a query SQL bruta aqui para que vocês possam entender, ok? Então, só estou mostrando o conceito aqui desse sistema para que vocês possam entender o porquê e como que eu vou fazer essa busca, ok? Outra coisa que eu fiz aqui, gente, é uma view, uma tela de visualização, onde a gente pode retornar as visualizações customizadas que a gente tem lá no nosso banco de dados. Tudo isso faz parte do domínio da minha aplicação, ou seja, coisas que eu vou negociar com o meu cliente. Aqui na parte de infraestrutura, eu tenho aqui na minha parte de database um contexto, e nesse contexto eu tenho toda a parte de conexão e todos os meus datasets dos modelos, né, ou seja, que eu vou usar para retornar esses dados no banco de dados. Foi gerado então um scaffold, né, que criou toda essa estrutura do meu banco, e também toda a minha configuração ficou diretamente aqui no meu arquivo settings, ok? Depois que eu fiz tudo isso e instalei todas as dependências que eu precisava, então eu instalei o Entity Framework, o Entity Framework Core Designer. Esse SQL Server eu fui obrigado a colocar para que eu pudesse então gerar os scaffolds, tá? Não necessariamente eu não estou usando esse componente, mas eu tive que usar para que ele pudesse reconhecer e gerar os meus scaffolds. Depois a gente pode apagar isso daqui. Eu usei o Core Tools aqui para que a gente possa também ter os generators, ok? De migrations e tudo mais. Tem o designer, tem aqui o MVC, tem o JSON para que eu possa fazer a conversão do meu arquivo, que é o meu arquivo settings, tá? E tem o framework que eu estou usando. Para esse sistema eu estou usando o PostgreSQL como banco de dados aqui. Já usei várias vezes o SQL com vocês. Nesse sistema eu decidi usar o PostgreSQL só para variar um pouquinho, ok? Beleza. E aí aqui a gente tem então alguns comandos que eu deixei. Então, ó, o Entity Framework Migration estrutura inicial foi o que gerou essa estrutura inicial do meu sistema. Aqui eu também tenho um Update Database, onde eu vou aplicar e apendar esses dados lá no banco de dados. Eu tenho aqui um .NET Scaffold, então esse .NET Scaffold aqui seria se eu fosse criar o meu contexto geral, então esse daqui eu não usei, tá? Eu instalei aqui, obviamente, o .NET Generator, para quê? Para que eu possa, então, ter o controle de geração das minhas controllers, das minhas models, das minhas views, tudo já gerando todo o CRUD que eu preciso para adiantar o meu trabalho. Então, eu coloquei vários exemplos aqui de como que eu posso gerar os meus CRUDs, e assim, então, ele gerou as minhas visualizações. Tendo então uma visualização de cliente, tendo uma visualização de pedido produto, uma visualização de pedidos, uma visualização de produtos. E assim eu tenho então essa aplicação rodando que está aqui para vocês. Então essa aplicação, entrando na home, ó, ela tem aqui uma home inicial, que está falando aqui alguma coisa sobre o Tornison Programador, que tem um link que vai para o site do Tornison Programador, ok? Beleza, a gente tem aqui um pedido produto, onde a gente pode cadastrar um pedido vinculado com produto. A gente tem aqui os produtos que a gente pode cadastrar, a gente tem os clientes e aqui a gente tem então os nossos pedidos. E essa é a maior dificuldade que vários alunos têm. Então, quando eu tenho o meu pedido, Danilo, como é que eu posso fazer para trazer aqui, ó, o nome do cliente? E é isso que a gente vai ver hoje. Então, para que eu possa gerar o problema, eu vou desconcertar o que eu consertei aqui nesse sistema. Então, ó, eu vou voltar aqui na minha view. Então, na minha view aqui de pedidos, ó, index. E nessa view de pedidos, como estava antes, eu não tinha esse cliente, o que eu tinha aqui era cliente ID, tá bom? Eu vou até pegar aqui, ó, e vir no padrão que veio lá no Entity Framework. Então, por padrão, ele veio dessa forma aqui, ó, cliente ID, ok?
Beleza. E aí, aqui, gente, ó, eu não tinha um nome de cliente. Aqui eu tinha o meu item.cliente.id, ok? É o que veio automaticamente lá na minha opção, tá? No scaffold que foi gerado, ok? Então ele veio diretamente com o cliente aqui, cliente ID no meu modelo, tá bom? Agora, deixa ele carregar aqui novamente, ó, carregando os dados. Deixa eu ver aqui se ele deu algum erro. Aqui, não, tá carregando, terminou de carregar. Beleza. Então, normalmente, quando você gera o scaffold para vocês, ele vem desta forma aqui, ó, mostrando o ID do cliente e cliente ID. Aí você fala, pô, mas caramba, como é que eu posso trazer o nome do cliente aqui, né? Eu queria trazer esse dado. Então, existem várias formas. Lá no nosso controller, tá? Eu criei aqui no controller, mas eu vou contextualizar melhor aqui na aula com vocês, tá? Então, eu criei aqui no meu controller várias formas de fazer a mesma coisa, tá? Então, controller de pedidos, tá? Pedidos. Aqui, ó. E aí, eu criei várias index aqui. Eu vou deixar primeiro a index padrão, que vem quando você gera o scaffold, tá? Então, ó. Essa aqui é a index padrão. Eu vou comentar as outras e aí a gente vai entrar no detalhe de uma por uma, tá bom? Então, deixa eu comentar essa daqui. E, ó, por padrão, ela vem desta forma aqui, ok? Fazendo, então, um contexto, né? Ele pegando o contexto do data context que eu defini, ou seja, qual foi o data context, esse contexto loja, tá? E nesse contexto loja eu defini qual que era, então, os meus objetos. Também defini aqui, ó, o relacionamento que eu tenho entre os meus objetos, ok? Beleza? Então ele coloca isso no construtor lá do meu startup na hora que eu vou injetar a dependência aqui e vou levantar a minha aplicação, tá? Então eu tenho aqui esse pedidos onde eu busco uma lista de forma síncrona, tá bom? Então trouxe essa lista, eu jogo essa lista para minha view e aí diretamente na minha view agora eu consigo fazer com que o meu modelo então consiga enxergar esta entidade aqui, ou seja, que é essa entidade pedido. Essa entidade pedido, por sua vez, tem as propriedades que eu defini lá na minha entidade. Então se eu entrar aqui nos meus modelos, em domínio entidades e abrir aqui o pedido, e, por exemplo, eu vou comentar este objeto aqui, ó, que faz o relacionamento para mim, tá? E é assim que ele vem por padrão quando você gera o scaffold, tá? No meu caso, quando eu gerei o scaffold, eu gerei com este ID aqui sendo o principal, o responsável. Só que eu fiz uma alteração aqui também, colocando o column para que eu possa usar o cliente ID. O padrão que o Entity Framework utiliza para que você possa fazer esse relacionamento é o nome de cliente ID. Se você usar ID cliente, você vai fugir do padrão. Se você fugir do padrão, como que você resolve? Né? Você resolve colocando, então, um annotation, para que esse annotation possa saber que esta classe aqui, esta propriedade é referente a este objeto. Então, esta ligação faz com que você possa deixar a sua propriedade da maneira como o Entity Framework precisa e não da maneira como você definiu no banco de dados, ok? Então, também tem isso aqui que é importante que vocês precisam saber. Beleza, eu deixei ele dessa forma aqui porque quando eu vou fazer o includes, eu preciso usar o cliente ID. Agora, se eu não for fazer o include, se eu for fazer força bruta, tanto faz se eu vou ter o cliente ID ou não, tá bom? Então, eu vou mostrar isso para vocês com detalhes na nossa mentoria, ok? Beleza, aqui eu tenho valor e aqui eu tenho data. Então, essas são as propriedades, ó. Eu tenho a propriedade ID, eu tenho a propriedade cliente ID, valor e data em pedido. Só que, nota que aqui eu quis fazer com que ele trouxesse um objeto cliente para mim já instanciado. Nota que eu também coloquei aqui o meu set desse objeto como private, né? Ou seja, eu não quero que ninguém sete alguma coisa nessa propriedade, eu só quero que ela traga. E a gente vai ver esses dados um pouquinho mais para frente, tá bom? Mas o padrão que vem para você quando você gera o scaffold é desta forma aqui, ó. Ele vai retornar para você um objeto, opa, não é esse controller, ele vai retornar para você um objeto pedido, né? É uma lista de pedidos, tá? Então essa aqui ele retorna uma lista, ó, uma lista de pedidos de forma síncrona, e essa lista de pedidos vai trazer para você aqui na tela, e você não vai ter então o objeto cliente para você utilizar. E aí o que você vai pensar? Ah, não, tá tranquilo então eu vou fazer, porque o Entity Framework ele faz as coisas mágicas para mim, então eu vou usar aqui cliente.nome, e ele vai trazer para mim se eu simplesmente vier aqui no meu modelo e colocar minha propriedade de cliente. Então eu vou colocar a propriedade de cliente e ele vai fazer esse set aqui para mim de forma automática. Engano, porque ele não vai fazer esse set para vocês de forma automática. Eu vou trazer aqui para vocês, ó, e vou dar um reload, deixa ele carregar aqui novamente, tá levantando a aplicação, ó. Vocês vão ver que de cara
ele não vai funcionar. Ele vai dar erro porque ele não vai conseguir buscar essa referência. Deixa eu pegar aqui, ó, nome. Ah, ele trouxe aqui, ó, o nome, beleza, aqui tá. Aqui eu deveria colocar como o nome de cliente. Aqui vocês podem customizar também, tá, gente? Colocar aqui como, ó, cliente. Ó, mas é aqui embaixo que eu quero mostrar essa informação. Ó, eu vou colocar aqui, ele tem que entender, ele tem que pegar, na realidade, o display for, né? Ou seja, o display for deste meu item. E quem que é este item? O meu cliente.nome. Só que nota que agora eu vou tentar mostrar esse cliente.nome aqui no meu template e ele não vai conseguir localizar. Por mais que eu tenha aqui este modelo definido como cliente, né? Quando eu vou tentar utilizar aqui no meu pedido, ele vai achar que essa estrutura, essa instância não está criada. Porque a forma como eu retornei os dados, né? A forma como eu pedi para retornar os dados aqui no meu controller, eu não mandei incluir aquele pedido, aquele item, né? Ou seja, aquele cliente diretamente. Eu não fiz essa busca na tabela de cliente e trouxe essa instância preenchida. Então, na hora que eu vou usar dessa forma aqui, ó, na minha view, ele já não vai conseguir fazer o negócio funcionar. Olha lá. Ele vai falar aqui, ó, esse modelo não existe no contexto. Ah, aqui tá errado, né? Peraí. Ó, ele não vai conseguir fazer esse negócio funcionar. Por quê? Porque apesar de aqui no meu contexto passar, porque eu estou colocando o item correto, na hora que ele for usar esse cliente, ele vai fazer aqui então com que esse objeto esteja instanciado, mas ele não traz esse valor, ele não consegue buscar no banco de dados. E vocês vão ver dessa forma aqui, ó, vazio. Ou seja, ele não traz o meu cliente. E aí, qual é a opção que eu tenho aqui? Uma opção legal que a gente pode fazer é, a gente pode adequar então o nosso modelo de pedido, fazendo com que ele tenha então esse objeto cliente, né, como eu defini como privado, e na hora que a gente vai fazer então a nossa query para retornar, a gente pode colocar a opção includes, dessa mesma maneira como eu coloquei aqui, ó. Ó. E aí o que eu fiz aqui? Eu falei que o meu contexto de pedidos precisa incluir também a busca do meu modelo chamado cliente, ok? Mas gente, ele só funcionou essa parte de buscar automaticamente por causa do meu include o modelo vinculado com o cliente por causa deste nome aqui, ó, cliente ID. Se eu tivesse colocado ID cliente, ele iria dar incompatibilidade e não iria conseguir retornar esses dados para mim, ok? Então eu tive que adequar ao padrão do Entity Framework. Assim eu consegui trazer o Danilo, ou seja, o nome do meu cliente, diretamente no vínculo entre uma tabela e outra. O que ele faz nesse caso aqui? Primeiramente, ele vai lá no banco de dados e pega o pedidos, depois ele faz o inner join trazendo os dados de clientes e ele faz o preenchimento não só de pedido, mas também do objeto cliente. Essa é uma query um pouco mais pesada, porque ele faz duas queries, né? Uma query para buscar o pedido e outra query para buscar o cliente por causa do include aqui, ó. Então a gente faz dois selects para trazer esses dados. Existe uma outra técnica também, que é a técnica do lazy load. Ou seja, ao invés de eu usar o include, ó, eu posso também usar dessa forma. Vocês vão ver que aqui o cliente ele vai trazer vazio. Deixa ele trazer vazio aqui. Ó. Quando eu carregar, ele não vai trazer o meu cliente. Ainda está compilando, ok? E aí a técnica que eu tenho de lazy load é o quê? Eu chamar dentro aqui, ó, do meu modelo, no meu get, ou seja, fazer ele de uma forma customizada e retornar então um objeto instanciado, né? Ou seja, eu poderia pegar aqui nesse meu objeto, aqui eu vou tirar o set, deixar somente o get, e aí eu poderia fazer um return aqui, buscando esse objeto, tá? Então, eu teria lá o meu context, ou um objeto, por exemplo, que eu criei, um repositório. Então, poderia vir aqui diretamente, ó, na minha camada de infraestrutura e criar aqui uma nova pasta. Ó, essa pasta eu chamaria de repositórios. E aí eu criaria... Opa, digitei errado aqui. Repositórios. E aí eu criaria, por exemplo, aqui, ó, um pedido repositório. E esse meu pedido repositório, né, .cs, ele passa então a fazer o seguinte. Deixa eu pegar uma estrutura aqui de entidade para que eu possa ter uma classe pronta aqui.
ele passa a fazer o seguinte, ó. Vamos colocar o mesmo nome. Aqui no meu construtor, por enquanto, eu não vou ter nada. Vou limpar isso aqui e vou programar daqui a pouco. Aqui, nesse caso, não é entidade. Aqui também não seria domínio, seria infraestrutura. E aqui seria repositórios, ok? E dentro de database também, tá? Dentro de database e repositórios, ok? Então, eu pegaria aqui ponto database, ponto repositórios. E aí dentro de database e repositórios eu tenho o meu pedido aqui. E aí aqui eu teria então um método, por exemplo, que eu poderia salvar ou retornar o contexto ou buscar algo no banco de dados. Método esse que usaria o meu objeto de contexto. Então eu poderia ter uma propriedade privada aqui, ó, private, chamaria essa minha propriedade privada do meu objeto de contexto, que seria esse objeto aqui. Nota que esse objeto de contexto aqui também, eu vou colocar ele como context ou contexto. Nota que esse meu objeto de contexto, ele também tem um construtor onde eu posso chamá-lo diretamente, tá? Eu vou colocar aqui como privado e vou colocar aqui no construtor diretamente desta classe, tá? Pedido repositório. E aí aqui nesse construtor eu venho e crio neste meu conteúdo, this.conteúdo é igual esse objeto. Lembrando que esse conteúdo aqui tem que ser minúsculo, porque ele é um contexto privado dessa classe, tá? Vou jogar esse meu construtor para cima. Ó. Então essa é uma outra ideia de como que eu poderia fazer a mesma coisa, tá? E aí aqui, ó, eu faço um new, né? Eu crio uma nova instância desse objeto, e nota que aqui eu tenho outro construtor vazio. Eu tenho um construtor que é usado pelo meu startup, né? E tem um construtor vazio que faz aqui o overwrite do onConfiguring, né? Fazendo então a leitura. Então eu posso usar de duas formas esse meu contexto. Ou eu posso usar diretamente na injeção de dependência, ou eu posso usar criando um repositório próprio, criando a nova instância desse objeto. Então, desse jeito, eu teria aqui um objeto onde eu poderia ter um método, por exemplo, seria salvar ou buscar algo de pedidos. Então, teria um negócio tipo, aqui seria a ideia de um pedido, né? Ou seja, como uma espécie de facade, né, que a gente teria aqui para buscar esses dados. Mas, bom, algo bem básico aqui que eu estou criando só para vocês terem uma noção de como que vocês poderiam fazer isso, tá? Então eu traria um list de... na realidade aqui não seria pedido, tá, gente? Aqui seria cliente, porque é onde o repositório que eu quero utilizar nesse contexto aqui é o cliente. Então, vou mudar aqui para cliente, que aí vai ficar legal a ideia. Ou seja, agora eu vou ter aqui um repositório de cliente, onde eu retornaria uma lista de cliente, né? Ou o próprio cliente, na real, que eu quero, né? Ou seja, o próprio cliente. E aqui eu teria, então, sei lá, busca cliente por ID, algo nesse sentido, e teria aqui o ID que eu iria buscar esse cliente. E aí aqui eu usaria esse meu contexto para retornar o meu objeto, ou seja, eu teria esse contexto aqui, ponto, aqui eu usaria o meu clientes, ponto, aqui eu usaria o find, para que eu pudesse então retornar o find desse cliente por ID. Então eu criei aqui um repositório, né, para que eu possa retornar esse meu cliente. Aqui está errado, é só cliente. Para que eu possa retornar esse meu cliente diretamente, então vou fazer aqui o require das entidades, né? E aí agora eu tenho aqui um repositório que eu teoricamente posso retornar esse cliente, tá bom? Mas aqui eu teria uma coisa que eu iria infringir aqui um pouco esse meu contexto, porque nesse caso eu queria simplesmente retornar aquele cliente por lazy load, mas mesmo que eu esteja fazendo isso dentro desse contexto, ou seja, criando aqui o meu objeto repositório, né? Nesse cenário eu estaria colocando uma dependência de infraestrutura diretamente dentro da minha entidade, que não é legal para quando você está, por exemplo, criando um sistema na arquitetura Domain Driven Designer, tá? Então, nesse caso aqui, eu estou fazendo isso aqui junto com vocês, simplesmente para exemplificar algo
e mostrar para vocês esse contexto do lazy load, mas existem outras formas de fazer essa mesma coisa também, tá bom? Então nesse caso aqui, ó, eu estou fazendo o quê? Eu estou trazendo isso daqui por um carregamento preguiçoso. Então somente no momento que eu vou usar este meu objeto, eu vou lá no meu repositório de cliente e busco esse cliente pelo ID e mostro na tela. Fazendo dessa forma aqui, apesar de eu estar infligindo uma regra aqui do Domain Driven Designer, né? Por seja, a ideia do Domain Driven Designer é fazer com que as suas entidades não tenha acoplamento com o repositório tenha acoplamento, ou seja, não fazer essa referência circular, mas tudo bem, só para mostrar para vocês esse contexto de como que vocês poderiam fazer esse carregamento em demanda, e não o carregamento diretamente no controller, né? Da maneira como a gente tinha feito anteriormente. Como a gente fez com o include, ele vai fazer um select e vai fazer o outro no mesmo momento, no ato que você chama essa query. Agora, se eu deixo desta forma aqui, ó, ele vai fazer o carregamento somente no momento que você chamar essa propriedade. Ou seja, somente aqui no template, quando você coloca cliente, ele vai lá no banco de dados e busca. Por isso que é o tal do lazy load, esse carregamento preguiçoso aqui, que ele faz essa questão. Então agora eu consegui também ter a busca de cliente funcionando numa outra estratégia, ok? Beleza, gente. Outra estratégia que vocês podem utilizar para isso também é o que? Eu posso, basicamente, lá no meu controller, buscar de uma forma diferente. Ou seja, aqui eu estou buscando de uma forma assíncrona e trazendo esses dados, tá? Eu vou voltar o include aqui também para deixar esse exemplo para vocês. A gente agora também tem o carregamento preguiçoso, que eu vou tirar aqui, vou comentar e vou deixar da outra forma como estava também, para que vocês possam ter vários exemplos aí, tá? Então, get private set, ok? E também agora, esse meu index aqui, eu vou retornar agora utilizando, ó, um exemplo de query força bruta, tá? Então, nesse caso, tá vendo? Eu estou fazendo aqui, ó, um select diretamente usando o meu ID, o meu ID cliente, o valor, data, from pedidos, where, pedido ID, pedido.id igual a 1. Então, nesse caso aqui, o que eu estou fazendo? Estou fazendo um select simples, tá? Que vai retornar aqui para minha view um objeto de pedido, tá? Então, esse meu objeto pedido que ele vai trazer, ele vai já retornar para o meu model view todos os objetos que eu preciso. E aí, dessa forma aqui, ó, eu posso usar o SQL de força bruta. Ou seja, eu quero fazer um SQL puro aqui, ó, para que esse SQL puro possa retornar os dados para mim. Então, eu posso testar esse SQL num client e pegar, por exemplo, os meus pedidos, né? Eu vou retornar a lista aqui de pedidos. Então, ele já me dá um select pronto aqui para que eu possa usar. Eu vou pegar esse próprio select e vou colocar aqui, ó, diretamente no meu SQL Query, tá? Quando eu colocar no meu SQL Query, ele vai dar erro, né? Porque eu preciso escapar aqui as minhas barras, tá bom? Então eu vou colocar aqui os escapes para que ele possa deixar a minha barra da maneira que vai ficar adaptável aqui para esse meu contexto no .NET, tá vendo? Ó, coloquei aqui as barras. O public eu não vou precisar nesse contexto, para mim é irrelevante para esta busca específica, ok? E aí vou colocar tudo na mesma linha para que, então, o Entity Framework possa entender essa query que eu estou fazendo. Então, nota que aqui eu só arrumei as minhas barras e coloquei aqui, ó, a minha query exatamente igual a query que eu fundei aqui, que eu fiz diretamente junto no meu SQL, tá bom? Então, isso aqui que é o que a gente chama de SQL por query bruta, né? A busca por query bruta. Porque eu estou usando aqui o from how SQL para retornar da maneira como eu quero. Mas nota que aqui eu estou ligando esse retorno a pedido. Então aqui eu não estou fazendo um select genérico. Eu estou ligando a esse pedido diretamente. Então desta forma eu vou ter o mesmo efeito deste aqui, né? Deste select, da mesma forma como eu tive neste outro exemplo, porque neste outro exemplo eu estou usando o Entity Framework para buscar e montar a query SQL. Nesse caso, eu montei a minha query SQL, ok? Vou rodar aqui para vocês verem. Ó, e ele funcionou da mesma forma como o anterior. Eu teria que usar o lazy load ou o include, né, para que eu possa então fazer com que ele possa retornar da maneira como eu queria, tá? Então, sei lá, por exemplo, ponto o include aqui, ó. E aí no include eu colocaria a mesma coisa que eu coloquei no outro include, ó. Então, ó, de cliente, ó. E aí também eu conseguiria fazer aquele auto preenchimento. Opa.
Deixa ele carregar. Aí vocês vão ver. Vai fazer o auto-preenchimento aqui também. Que aí ele vai fazer a minha query bruta e depois vai fazer a query do cliente também, retornando os dados. Carregando, pra gente ver. Ele deu erro de sintaxe aqui por causa do ponto e vírgula. Deixa eu tirar. Deixa ele rodar novamente. Buildando a aplicação. Carregando. Ok, tá vendo? Trouxe também os dados da mesma maneira como eu fiz a do outro, tá bom? Mas agora, se eu quiser fazer então uma busca com query bruta sem usar o include, eu posso fazer isso também? Pode, mas antes disso, eu quero mostrar outra forma de fazer a mesma coisa, tá? Agora, sem usar o tal da query bruta. Eu posso usar também esta forma de fazer a leitura, tá? Usando o próprio link, né? A ideia de objetos encadeados, para que eu possa retornar fazendo o inner join pelos meus próprios objetos. Então, ó, eu vou usar nesse caso aqui o meu cliente ID para fazer esse vínculo, retornando o objeto da maneira como eu preciso. Mas nesse caso, eu quero retornar um objeto diferente, tá bom? Então deixa eu comentar aqui o anterior. Aqui já está certo, deixa eu ver o que está faltando. Lista aqui, no contexto, index return. Tá faltando return aqui, ó. Descomentei, mas não descomentei tudo. Ó. Aí, nesse caso, gente, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Neste caso, eu vou usar um contexto diferente. Eu vou buscar lá no meu clientes, eu vou fazer um join entre o meu cliente e pedidos, tá vendo? Então, estou buscando na tabela de clientes e vou fazer um join com a minha tabela de pedidos. Esse join que eu fiz com a tabela de pedidos, eu posso vincular o meu cliente ID, né, com o meu pedido cliente ID. Ou seja, nesse caso eu estou fazendo montando essa minha query pelo próprio Entity Framework. Então ele vai, no final das contas, gerar o meu select com o inner join, tá bom? E nesse caso eu tenho o vínculo entre cliente e pedido e eu vou retornar uma nova visualização. E aí agora, nesse caso, eu não vou usar o lazy load, eu não vou usar por exemplo, aquela questão do includes, que é um pouco mais pesado. Nesse caso, eu vou usar uma visualização diferente. Então, para isso, olha o que eu fiz aqui. Ó. Dentro dos meus modelos aqui de negócio, eu criei essa pasta views. E nessa pasta views, eu criei um pedido diferente. Nesse meu pedido, ele é um pedido de visualização. Nota que aqui eu estou num domínio diferente. Então, estou no domínio de views aqui. Tá? De views que eu digo aqui é o views de SQL views, tá? E aí nesse caso eu não criei uma classe, eu criei uma record. Ou seja, essa record aqui é um objeto novo do .NET 5, tá bom? Então se você colocar isso aqui no .NET 3, lá não vai funcionar, no .NET Core, tá bom? Se você tiver no .NET 3, muda aqui para class, ok? Então eu estou usando o record, que é algo novo, tá? E aí aqui eu defini as propriedades que eu quero retornar. Então eu quero retornar um ID, uma string de cliente, um double, né, que é o valor, e a minha data. Então agora eu vou retornar um tipo diferenciado, tá? Eu vou retornar um tipo que eu coloquei dentro das minhas views e todas essas visualizações que é diferente, eu posso organizar diretamente aqui dentro do meu domínio. E olha só que bacana, agora com essa visualização diferente, eu posso nessa forma de montar os meus objetos relacionados e montar um inner join no final das contas, retornar aqui esse meu objeto já preenchido nesse tipo de visualização. Então, nesse caso, ó, eu preenchi o ID. Olha como que eu preenchi o cliente, ó. Cliente.nome, ou seja, ele já fez esse vínculo de cliente com o pedido e aqui eu retorno o cliente.nome. Mas nota que aqui, gente, eu posso colocar o cliente.nome, cliente.cpf, cliente. Várias coisas. Isso daqui tende a ser mais pesado, porque nesse caso ele carrega aqui o meu objeto cliente, onde eu vou fazer esse vínculo. Tudo bem que o Entity Framework ele pode pegar este objeto aqui e converter numa query SQL performática, mas a gente, olhando diretamente o nosso código, a gente não sabe qual query ele está montando no SQL. Então a gente está confiando aqui que ele pode sim retornar uma query fazendo o inner join e retornando somente a propriedade nome e não recarregando, como a gente fez no include, o objeto inteiro para depois trazer na visualização. Então dessa forma, ao invés de eu retornar um objeto lá para a minha view de pedidos, ó, que era um objeto pedido, nesse caso eu estou retornando
um objeto pedido, mas esse objeto pedido é do pedido view, ou seja, é a visualização específica que eu trouxe daquele pedido. Então, com esse pedido view, eu consigo, neste momento, trazer o cliente, e aí vai ficar disponível aqui no meu contexto o nome cliente diretamente, que agora é uma string, porque ele vai retornar desse objeto pedido view, que é um record, né? Esse objeto, ele é um objeto novo só para a gente trazer esses dados, que a gente não vai criar instância, não tem regra, são só chaves e valores, só um dicionário, bem parecido com um dicionário, mas mais organizado esse record, ok? Então olha que bacana, eu consegui então fazer uma query específica retornando um modelo diferente de visualização e ele tem o mesmo efeito das anteriores. Deixa eu carregar aqui para a gente ver. Ó, eu tenho o ID, eu tenho o cliente e os meus dados. Agora, nesse caso, nesta minha view, eu retornei, então, este meu view diferente de pedido que tem essa nova visualização. Agora, como que a gente faria isso com query bruta? Tá? Então, agora eu vou comentar isso aqui. Lembrando, gente, que tudo isso daqui vocês podem jogar no contexto de um model view, de um repositório, né, alguma coisa diferente, tirando todo esse query aqui do controller. Vocês podem fazer isso também, ok? Então, eu vou comentar essa outra parte. E aí eu vou mostrar esta outra aqui, ó. Esta outra já é um pouco maior. Então essa aqui realmente eu recomendo que vocês usem uma estratégia igual eu usei aqui nessa camada de infraestrutura para retornar um repositório, né, que teria de pedidos, tá? Mas é isso aqui, eu vou deixar de exercício para vocês, tá bom? Então nesse caso, ó, aqui eu faço uma query bruta, tá? Então, ó, eu vou pegar essa mesma query aqui e vou trazer essa query lá no meu SQL. Ó, nota que aqui eu estou fazendo um where, tá? Ó, eu nem preciso desse where aqui. Vou tirar ele. Mas, ó, eu vou fazer essa query aqui no meu beaver aqui, né? Deixa eu colocar isso aqui sem estar com esses escapes. Opa. Deixa eu tirar os escapes para mandar para lá. Ok. Pronto. E aí agora eu vou usar essa query aqui. E olha que bacana. Quando eu faço essa query, ele já me retorna uma visualização nova. Essa não é uma tabela, é uma view que eu criei, né? Não é uma view diretamente, porque eu tenho condições de criar uma view, mas é um select diferenciado, tá? Um select onde eu faço o inner join e que já retorna o objeto com o cliente e com o nome dele aqui, tá bom? Então essa query é a query exatamente que eu quero, que eu sei a performance dela, né? Eu conversei com o DBA fez um negócio legal, uma query legal, então eu estou fazendo um negócio customizado e que eu não quero que o Entity Framework faça isso para mim. Eu quero usar o que o DBA fez porque ele sabe a performance que tem aquilo. Então essa query, ele já retorna o objeto da maneira como eu preciso. Então, se ele retorna da maneira como eu preciso, eu posso usar essa query com força bruta, abrir uma conexão no meu próprio database, que faz parte do contexto do meu Entity Framework, ok? Pego e executo um header desse objeto, e no meu while do meu header, eu vou adicionando item a item. Então, eu pego uma lista que eu criei, uma lista deste modelo, né, desse modelo de visualização, um modelo que eu criei específico para mostrar esses dados na minha view. E aí, no momento que eu vou adicionar na lista, eu utilizo então o record. Nota que o record, eu não preciso criar instância aqui, tá, gente? Então, ó, se eu criar, é opcional, tá bom? Mas eu não preciso criar instância para o record. Então, só coloco aqui os dados que eu quero que ele preencha e vou preencher o ID, o nome, né, o valor, a data, tudo bonitinho, fazendo esse looping e preenchendo esses dados para mim. Nesse caso aqui também, gente, eu recomendo que vocês peguem essa parte, né, contextualize toda essa parte aqui dentro de um repositório de pedido. Então você pode colocar isso dentro de um repositório igual eu criei aqui, né, jogar essa query para lá e chamar o repositório de pedido aqui, tá bom? Então, para você fazer isso, ao invés de você usar esse underline aqui, você vai fazer como eu fiz dessa forma aqui, ó. Criar um contexto, né? E outra, você precisa lembrar que você também precisa no seu contexto ter a chamada aqui no onConfiguring, fazendo o overwrite do string de conexão, tá bom? E lembrando que dessa forma também você pode ter vários bancos de dados diferentes, né? Você pode ter um banco de dados para esse contexto, para outro e assim sucessivamente, tá bom? Então você pode fazer esse repositório para retornar esse dado, não deixando esse tamanho de código aqui, ó,
diretamente no seu controller. Você pode enxugar um pouco disso. Eu não acho legal você ter um select diretamente no controller. Acho legal você isolar isso aqui, porque você pode ter um repositório que você vai poder usar essa query mais vezes em outros lugares. Então isso é bem legal também que vocês podem fazer, tá bom? Mas é mais uma forma de como que vocês podem usar o SQL com força bruta, né? A forma de retornar o que você precisa diretamente dos dados que o DBA vai trazer para você, beleza? Pessoal, essa aula com muito valor, com muito detalhe de como vocês podem resolver esse problema de uma vez por todas. Muitos de vocês vão ter esse problema e eu sei, já tirei muita dúvida assim. Então essa aula eu acredito que vai ajudar demais e demais vocês no contexto do trabalho de vocês, tá bom? Então, fico por aqui. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de comentar, não esqueça de deixar o seu like, é bem importante. O seu like nos ajuda a crescer, nos ajuda a criar mais conteúdo, tá bom? E vou ficar por aqui e a gente se vê na próxima quinta, ao vivo, dentro da comunidade. Tchau, tchau!